Não ir ao inferno é mais fácil do que você pensa. Algumas pessoas acreditam que têm que obedecer os 10 mandamentos pela vida inteira para não ir para o inferno. Outras pessoas acreditam que devem observar certos rituais a fim de não ir para o inferno. Algumas pessoas acreditam que não há nenhuma maneira que nós podemos saber com certeza se vamos ou não para o inferno. Nenhuma dessas concepções são corretas. A Bíblia é muito clara sobre como uma pessoa pode evitar ir ao inferno depois da morte. A Bíblia descreve o inferno como um lugar terrível e assustador. O inferno é descrito como um fogo eterno, Mateus 25, versículo 41. Fogo que nunca se apagará, Mateus 3, versículo 12. Vergonha e desprezo eterno, Daniel 12, versículo 2. Um lugar onde o fogo nunca se apaga, Marcos 9, versículo 44 ao 49, e eterna perdição, segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Apocalipse 20, versículo 10, descreve o inferno como um lago de fogo e enxofre, onde os perversos são atormentados para todo sempre. Por essas passagens, é bem claro que o inferno é um lugar que devemos evitar. Por que o inferno existe? E por que é que Deus envia algumas pessoas para lá? A Bíblia nos diz que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos caídos, depois de terem se rebelado contra ele. Mateus 25, versículo 41. Aqueles que rejeitam a oferta do perdão de Deus sofrerão o mesmo destino eterno que o diabo e seus anjos caídos. Por que o inferno é necessário? Todo pecado é, no final das contas, contra Deus. Salmo 51, versículo 4. E uma vez que Deus é infinito e eterno, somente uma pena infinita e eterna é suficiente. O inferno é o lugar onde as demandas de um Deus santo e justo são realizadas. O inferno é onde Deus condena o pecado e todos aqueles que o rejeitam. A Bíblia deixa claro que todos nós pecamos, Eclesiastes 5, versículo 20, Romanos 3, versículo 10 ao 23. Então, como resultado, todos nós merecemos ir para o inferno. Como podemos não ir para o inferno? Uma vez que apenas uma pena infinita e eterna é suficiente, um preço infinito e eterno deve ser pago. Deus tornou-se um ser humano na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus habitou entre nós, nos ensinou e nos curou, mas essas coisas não foram a sua missão principal. Deus se tornou um ser humano, João 1, versículo 1 ao 14, para que ele pudesse morrer por nós. Jesus, Deus em forma humana, morreu na cruz. Como Deus, sua morte foi de valor infinito e eterno, pagando o preço total pelo pecado. 1 João capítulo 2, versículo 2. Deus nos convida a receber Jesus Cristo como Salvador, aceitando sua morte como o pleno e justo pagamento pelos nossos pecados. Deus promete que todo aquele que crê em Jesus, João capítulo 3, versículo 16, confiando somente nele como o Salvador, João 14, versículo 6, será salvo, ou seja, não irá para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, segundo Pedro capítulo 3, versículo 9. É por isso que Deus fez o sacrifício supremo, perfeito e suficiente a nosso favor. Se você não quiser ir para o inferno, receba Jesus Cristo como seu Salvador. É um processo muito simples. Diga a Deus que você reconhece que é um pecador e que merece ir para o inferno. Diga a Deus que você está confiando em Jesus Cristo como o seu Salvador. Agradeça a Deus por providenciar pela sua salvação e libertação do inferno, através de fé simples, quer dizer, confiando em Jesus Cristo como Salvador, é como você pode evitar ir para o inferno.